Gerlane, que fez um ótimo trabalho aqui falando da generosidade. Ela está familiarizada lá com a geografia em Israel. Então o assunto que nós vamos falar hoje aconteceu exatamente ali onde ela descreveu as margens do mar da Galileia. Então, se tiver alguma dúvida, procura a Gerlane, procura o Márcio, que eles são mais indicados para falar sobre o assunto. Eu, por enquanto, só conheço via Google Earth o lugar lá, tá? Mas o que nós sabemos é que esse grande lago, que passou a ser chamado de mar pelos romanos, as crianças vão ter aula agora. Desculpa, eu estou enferrujado, fazia tempo que eu não vim aqui. Deus abençoe as nossas crianças, nossa professora. Vocês têm um ótimo tempo lá em nome de Jesus. Mas os romanos deram esse nome porque esse grande lago, de 19 por 13 aproximadamente, ele fica 213 metros abaixo do nível do mar. E ele responde às mudanças climáticas da mesma maneira que o mar responde. E nos dias de Jesus, a indústria pesqueira era muito forte ali. Estima-se que 4.000 barcos de pesca coalhavam aquele lago. Para imaginar isso? E a maior parte do que nós encontramos de histórias no Novo Testamento, dizendo respeito ao ministério de Jesus, acontece exatamente ali, naquela região. Uma hora o mar é chamado de Tiberíades, outra hora ele é chamado de mar de Genezaré, outra hora é chamado de mar da Galileia. É o mesmo mar. É que cada um dava o nome que era fosse mais fiel à sua região. Então ele tinha lá um bairrismo e eles chamavam Tiberíades, ou tinha outro bairrismo que chamava Genezaré. Mas era o mesmo grande lago. Mas é um momento de transição que nós vamos ver no ministério de Jesus, porque Jesus desenvolveu boa parte do seu ministério visitando as sinagogas. De sinagoga em sinagoga ele ensinava a palavra de Deus. Mas quando nós chegamos no episódio que vamos considerar nessa noite, as portas das sinagogas estão se fechando para Jesus. Depois desse episódio ele vai novamente pregar na sinagoga, mas as portas estão fechando, lentamente fechando para Jesus. Porém, as portas das ruas, das estradas, das casas, dos becos, dos valados, das montanhas, dos cantos do mar estavam abertas para Jesus. E onde quer que houvesse uma pessoa pronta para ouvir a mensagem do reino de Deus, lá estaria Jesus. Aliás, Jesus criou um modelo para todos nós, que nós jamais devemos ser reféns de uma estrutura para pregarmos o Evangelho. Nunca devemos justificar a nossa atividade ministerial com grandes estruturas. Ele nunca precisou de grandes estruturas. John Wesley demonstrou isso. Ministro da igreja anglicana, ele percebeu um dia que as almas estavam perdidas pelos cantos escuros do mundo. E ele saiu pregando pelo mundo afora. Um dia foi desafiado e perguntou: mas qual é o seu problema com a estrutura? Ele disse: nenhum. Eu gosto de um banco confortável. Aliás, banco confortável não é coisa comum, mas naquela época tudo bem. Ele disse: eu gosto de um púlpito bonito. Eu gosto de tudo isso. Mas eu gosto de ver as almas vindo a Cristo. E elas estão lá fora, nos campos, nos becos, nos vales. E ele disse: o mundo será a minha paróquia. É a mesma coisa que vemos com Jesus acontecendo aqui. Então, se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Muito obrigado. É uma história muito conhecida, é uma história que fala da providência de Deus, mas certamente é uma história riquíssima para nos ensinar nessa noite. Se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. Se você tem a Bíblia no celular, no tablet, pode acessar aí. Eu vou entender que você não está nesse momento checando seu SMS, WhatsApp, qualquer coisa assim. Então fique à vontade. A palavra de Deus é assim:
Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, o mesmo mar da Galiléia, Tiberíades que a gente falou. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Vou dar uma pequena pausa. Imagine a cena. Nós estamos falando aqui de milhares de pessoas em volta dessa indústria pesqueira. E milhares de pessoas que estão acompanhando Jesus por causa do seu ministério. Nesse caso, não por causa dos sinais prodigiosos, mas por causa do conteúdo do seu ensino. Mas há tanta gente em volta de Jesus que o texto nos diz que ele está sendo apertado. Estão empurrando Jesus. E atrás de Jesus só tem o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. Ah, como eu gostaria de ver um dia meu ministério de ensino passando pela minha experiência. A pessoa tem tanta gente querendo aprender que não tem nem onde o pastor ficar. Seria uma coisa linda de acontecer. Jesus vai sendo empurrado. A impressão que a gente tem é que ele vai entrando na água. Talvez a água já estivesse até a altura dos joelhos, da cintura, e ele precisa tomar uma decisão para continuar ensinando. E o texto nos diz que ele vê 2 barcos, dentre os muitos barcos que lá estavam. Os pescadores, obviamente, cumpriam a sua função, a sua atividade pesqueira durante a noite. Por quê? Porque o calor era menos intenso, era muito melhor pescar durante a noite. Agora já é dia, eles estão cuidando da rede, lavando a rede, limpando o barco, deixando tudo certinho para irem descansar. E o que acontece? Vamos continuar a leitura do texto. Versículo 3. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Olha, Jesus não era um entrão. A gente tem a impressão aqui que Jesus viu um barco e fez uma invasão lá de privacidade. Não é isso. Quando nós analisamos a cronologia, a gente vê que Jesus já conhecia Simão. Tinha curado a sogra dele. Simão ficou meio na dúvida se aquilo era uma coisa boa ou ruim, mas ele já conhecia o Simão Pedro. Os discípulos já tinham participado do casamento em Caná, já tinham vivenciado experiências com Jesus. Então Jesus está vendo ali para num barco de alguém que lhe é amigo, que lhe é próximo. E ele entra no barco do Simão. Fala assim, vamos um pouquinho mais para longe, talvez porque o povo continuasse vindo, e se o barco continuasse ancorado ali, eles entrariam dentro do barco. Então ele se afasta um pouco. E Jesus continua ensinando a palavra de seu Pai, revelando a mensagem do reino de Deus. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é uma história que é conhecida como a pesca maravilhosa. Essa história deve nos fazer refletir por um momento entre a diferença do que é um milagre e o que é uma providência. É claro que um milagre, ele é providencial, quer dizer, um milagre é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Mas há uma diferença entre milagre, tal qual nós concebemos, e uma providência divina. O milagre é algo que Deus faz a parte de qualquer causa secundária.
do ambiente, ou das pessoas, ou do que quer que eles tenham para fornecer. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquilo é um milagre. O morto não ajudou ele em nada, nem ninguém. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma providência. A providência, Deus usa causas secundárias. Deus usa os meios. Deus usa as coisas, Deus usa objetos, Deus usa as pessoas. Muitos dos sinais de Jesus foram providência divina. E o que é interessante da providência divina é que nós aprendemos quais são os elementos fundamentais que devem estar presentes para a gente poder desfrutar da providência divina. No final do ano passado, nós estávamos num grande desafio ministerial. Nosso ministério custa centenas de milhares de reais. E nós estávamos para fechar o ano e faltava 20 mil reais das centenas de milhares de reais anual. Mas faltava 20 mil reais para a gente poder fechar o orçamento daquele ano. Eu não sabia de onde esse dinheiro poderia vir. Nós fizemos a nossa parte. Bazar beneficente, até feijoada beneficente teve naquele ano. Mesmo assim, faltava 20 mil reais para a gente fechar as contas. Então, nós oramos. Eu recebi uma mensagem estranha, naqueles dias ali. Uma mensagem estranha. Ele dizendo, olha, eu ouvi falar de você, que você tem um ministério frutífero, honrado, e eu quero fazer uma contribuição para o seu ministério. Não me conhece, eu não conheço ele. Mas será que é algum golpe de algum desses países? Eu não vou dizer o nome, né? Mas será que é algum golpe? Tem esses golpes aí na internet. Aí eu escrevi algumas informações só, mas não todas. E sabe, tem tanta fé assim também. Aí ele me escreveu de novo, fazendo mais perguntas, e eu respondi mais um pouquinho. E o tempo de acabar o prazo estava chegando. Aí finalmente falei, olha, o número da conta é esse daqui, se quiser tirar, tira, se quiser colocar, coloca. 20 mil reais foi depositado na nossa conta. Não sei quem ele é. Não encontrei esse homem. Tive a oportunidade de agradecer. Agradecer muito a Deus, porque foi uma providência. Mas veja que eu não estava orando e aí começou a nascer dinheiro do chão. Não estava orando e aí começou a chover dinheiro no meu... Não, Deus usou alguém. Alguém que trabalhou, alguém que batalhou, alguém que ganhou dinheiro, alguém que dentro dos seus recursos falou, puxa, eu posso fazer alguma coisa por essa situação. E ele foi uma providência de Deus naquela hora. A providência divina é assim. E aqui nesse texto não é diferente. Nós temos Jesus ensinando essa multidão, Jesus entra no barco, esse barco de pescadores que estavam cansados. Andar perto de Jesus não devia ser um negócio fácil. Não deveria ser fácil. Porque quando você chegava cansadão, bom, agora vou para casa dormir, vou assistir televisão, vou ver os melhores momentos do futebol. Aí Jesus falava, escuta, dá para me dar uma caroninha? Essa carona vai render. Foi mais ou menos, ele falou, dá uma carona. E Jesus então, depois de concluir o seu ensino, Pedro falou, agora acho que dá para a gente ir para casa, né? Pedro, vamos mais para o fundo. Para quê? O senhor vai dar um mergulho para refrescar? Não, nós vamos pescar. Vocês perceberam o desencorajamento nas palavras de Pedro? Eu percebo. Ele diz assim, Senhor, é assim, eu sei que a sua formação primeira é carpintaria. Talvez o senhor não entenda um pouco do que acontece no universo da pesca. Nós pescamos, trabalhamos a noite inteira. Lança a rede, puxa a rede, um trabalho fisicamente exaustivo. Lança a rede, puxa a rede, lança. A noite inteira, Senhor, e assim nós não pegamos nada. E tem mais um detalhe aí, a gente já lavou a rede, está dobradinha, passada, guardada. Jesus não disse nada no texto, mas me parece que nesse primeiro momento de negatividade de Pedro, os olhares se cruzam.
Porque a conclusão de Pedro é: mas tá bom, sob a sua palavra, eu vou fazer um negócio. Acho que houve uma troca de olhares ali. Então vamos. E eles lançam a rede. E tem tanto peixe, que o texto nos diz que as redes começam a se romper. E que eles têm que pedir ajuda para os colegas para poderem colocar a quantidade de peixe que apanharam nos barcos. E o texto ainda nos diz que o barco quase foi a pique, quase afundou de tanto peixe. O que eu entendo que aconteceu aqui nessa experiência não é que Jesus, de um ex nihilo do nada, disse: haja peixe, e apareceu. Não, os peixes estavam lá. Aliás, com todos esses barcos que nós sabemos da história que pescavam ali, a gente pode afirmar com muita segurança que existia peixe suficiente ali para você colocar num alqueire inteiro e o negócio ia ser sólido, de tanto peixe que tinha naquele lugar. Mas tinha um problema: os discípulos, os pescadores, não conseguiam ver esses peixes, o sonar deles não estava bom, eles não viam esse peixe. Mas Jesus tinha a visão para saber onde é que estavam esses cardumes. A primeira coisa que é necessária para a gente desfrutar da provisão de Deus, meus queridos, é termos visão. Jesus tinha visão. Jesus olhava para aquele lago, depois que eles já estavam cansados, exaustos, ele dizia: tem peixe ali. Tem peixe ali. Um dos grandes problemas que nós temos na vida é que a gente perde a visão. A gente se deixa cegar pelas decepções e desapontamentos. E esquecemos que à nossa volta, a providência de Deus está sempre presente. Em pequenos feitos e em grandes feitos. Mas a gente já não enxerga mais a mão de Deus agindo, provendo, gerando, produzindo. Mas Deus está lá orquestrando todo o universo com coisas fantásticas acontecendo. Todo mundo olha para uma chaleira e vê o vapor sair, mas precisou de um James Watt olhar e dizer: peraí, dá para inventar aqui um motor movido a vapor. Todo mundo vê uma maçã cair da árvore, mas precisou um Isaac Newton olhar e dizer: peraí, tem um negócio chamado lei da gravidade. Todo mundo olha em todas as direções, olha para tudo quanto é lado, mas não vê. Para a gente desfrutar da providência de Deus é preciso abrir os olhos para ver. Jesus via uma mulher procurando uma moeda, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda. Jesus via alguém mexendo no trigo e disse: o reino de Deus é semelhante ao trigo. O reino de Deus é semelhante a um pássaro que voou e fez o ninho. Jesus olha à sua volta e onde quer que ele olhe, ele vê Deus agindo, ele vê a grandeza da providência de Deus. Mas eu não sei, eu acho que a gente escolheu viver o lado dark da vida. A gente só vê desgraça. A gente gosta de olhar para o noticiário e ver as piores, tanto é que não importa os piores, quanto pior, melhor. A gente quer ver, e aí a gente está tão entorpecido que não acreditamos mais em possibilidade nenhuma. Nessa noite eu quero convidar você a abrir os olhos novamente. Eu quero convidar você a abrir os olhos e entender que existe um Deus maravilhoso, que cercou o nosso mundo de pequenos e grandes milagres, chamados providência. Providência. E se você estiver simplesmente atento a isso, você vai começar a ver. Você vai começar a ver o cuidado de Deus em cada detalhe. Aquela coisa, puxa, na hora certa. Na hora certa. Puxa, na hora que eu abri o negócio, na hora. E você começa a enxergar, e tem Deus, existe Deus, não é apenas uma coincidência, Deus. Pegou a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Visão. Mas há uma segunda palavra que é tão importante quanto visão: disposição.
disposição, porque Jesus poderia ter dito a Pedro: Pedro, vamos lá pescar, tem peixe nesse lago aí que você não está enxergando mais, mas tem. E o Pedro tinha todas as razões e todas as justificativas para não ir. Tinha ou não tinha? Tinha. Não era preguiçoso, trabalhou a noite inteira, toda a parte mecânica, funcional do que era possível fazer foi feita, os equipamentos estão limpinhos, guardados, não é? Olha, Jesus, até iria, mas assim, está tudo, todas as justificativas. Mas é essa beleza que nós encontramos em Pedro. Talvez por isso ele tenha sido tão prodigioso como um apóstolo, porque ele é um homem de disposição. Vamos lá, vamos, desdobra essa rede, içar velas, vamos de novo para o mar. Disposição. Às vezes a gente perde a disposição, a gente já não tem mais vontade de fazer, a gente não quer mais fazer. Aí não adianta ter visão, tem que ter disposição. Essa coisa de dizer, eu vou, foi o que ele falou. Foi a noite inteira, deu todas as explicações para não ir, mas eu vou. E foi. E foi com Jesus. Tem um escritor chamado Caldwell, ele disse algo muito interessante num livro chamado Fator 10 Mil Horas, vocês já ouviram falar. Esse é um livro interessante porque ele diz o seguinte, que há uma diferença entre a média das pessoas, e aqueles que se destacam na vida. E ele disse, é muito simples, quando você começa a pesquisar a genialidade das pessoas, você vê que por trás daquela genialidade existem horas e horas e horas e horas de dedicação. Princeton discordou dessa teoria dele, diz que ele é um psicólogo que popularizou demais o conceito e ignorou o talento natural das pessoas, e fez a sua própria pesquisa. Apesar da divergência, Princeton chegou a algumas conclusões. Por exemplo, em xadrez, quem pratica é mais de 20% melhor do que quem não pratica. Quer dizer, quanto mais pratica, melhor ele é. Em esporte, 18%. Na música, 21%. Ou seja, se você tem a disposição de fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, você está se abrindo para ver a providência de Deus acontecer. Vou contar um segredo para vocês. Estão prontos? Essa parte o Matias vai depois editar, não vai nem deixar por vídeo. Primeira vez que eu fui enviado para Mogi das Cruzes para implantar uma igreja, a igreja faliu. É ruim, né? Dizer uma coisa dessa. Fechou. E eu ainda tinha que aguentar bullying pastoral. Não tem nenhuma lei que me protege disso. Eu sofri de bullying pastoral. Cara, me diziam, como é que pode uma coisa dessa? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Você vai lá e deixou fechar uma igreja. Isso é ruim demais. Nossa, bullying pastoral eu sofri. Até hoje tem que fazer algum tratamento, alguma coisa. Mas quando surgiu novamente a oportunidade de implantar uma igreja em Mogi, imediatamente eu disse, não, jamais, estão loucos. Claro que não. De novo. Tentar mais uma vez. Hoje, graças ao bom Deus, nós temos um ministério florescente na cidade de Mogi. Frutífero. Mas e se eu não tivesse dedicado mais horas, mais tempo? A grande miséria de muitas pessoas, eu penso, é porque elas param uma possibilidade antes. Tinha mais um passo, tinha mais uma chance. Disposição. Então a gente pode dizer que na vida o resumo é que o que define a vida de fato não é posição, é disposição. Disposição é o que define a vida. Primeira palavra então? A segunda? Disposição.
terceira e última palavra, porque eu não quero entediar vocês demais. É ação. E só pode ser ação. Não adianta ter uma visão maravilhosa, falar das coisas que a gente enxerga, dos conceitos que a gente concebe, do preparo, das horas. Não, eu estou disposto. Se a gente não tiver a ousadia de fazer calo na mão, de realmente ir lá e agir. O Pedro, ele acreditou na visão que Jesus tinha e foi com ele, disposto. E quando Jesus disse agora joga a rede, ele jogou a rede, agiu, fez. E porque agiu, os frutos se manifestaram na sua vida. Mas o que eu acho interessante a respeito dessa ação é que as circunstâncias eram favoráveis ou não? As circunstâncias não eram favoráveis. Já tinha passado a noite pescando, já tinha guardado a rede, assim, a circunstância não é favorável. Por que agir? Sabe por quê? Porque Jesus disse para agir. Então, quando muitos de nós cristãos, muitos de nós que professamos o nome de Jesus, estamos deixando de desfrutar da providência de Deus, porque a gente perdeu a visão. Alguns porque ainda tem visão, não, eu sei, Deus, mas a gente não tem mais disposição. Como se sacaram, tiraram nossa energia. E terceiro, que a gente não está pronto para ação. Luz, câmera, ação. A gente não vai, não age. E aí a gente justifica nas circunstâncias. Circunstância não é favorável. Circunstâncias não estão ao meu lado. Tem coisa que nunca vai acontecer, jamais, se você ficar contemplando as circunstâncias. Olha, essa beldade que eu tenho aqui, ela gosta que eu faça as coisas, por isso que ela Eu enrolei tanto essa moça para casar. E eu justificava no quê? Na circunstância, ainda não tem, e não tinha mesmo. Mas coitada, se fosse esperar eu ter, a gente estava até hoje só no dating. Tem uma hora que não pode ficar esperando demais a circunstância, é preciso agir. Eu não me arrependi de nada. Ação. Tem gente que está sempre esperando alguma coisa e ele fica com essa muleta das circunstâncias. O tempo pode não ser oportuno. Mas nós não avaliamos a vida se o tempo é ou não é oportuno. Nós avaliamos a vida baseados no que diz Jesus. O que diz Jesus? Como Jesus me orienta, o que Ele recomenda para a minha vida? Olha, eu sei, estava até brincando aqui, batendo papo, que às vezes tem uma insegurança por causa do governo, disso, daquilo. Deixa eu dizer uma coisa, o cristianismo cresceu sob os piores imperadores. Os piores, os mais sanguinários, cruéis. Não precisamos ter medo de nada disso, não. Nada disso. Não precisamos ter medo de circunstância nenhuma. Nós precisamos é ter visão. Precisamos é ter disposição. E precisamos ter ação. E quando fizermos isso, nós vamos ver a providência de Deus se manifestar. E eu creio tanto nisso, que eu acredito que você está aqui nessa noite por uma providência divina. Porque Deus queria falar algo com você. Deus queria usar essa história tão linda. O Pedro ficou estarrecido, ele já conhecia Jesus, mas agora, diante dessa providência, ele conhece um pouco mais de Jesus. E o que é lindo no Evangelho, eu converso com a Júlia, é isso. Você apanha o Evangelho de João, por exemplo, os discípulos creram nele. Aí acontece um negócio novo e fala, e os discípulos creram, mas já não creu? É cada vez creram numa profundidade maior.
Não pare de crer. Não ache assim, não, mas faz 20 anos que eu criei. Continue crendo, aprofundando a sua fé nele, a sua confiança nele. Continue entrando nesse relacionamento tão profundo com Jesus. E você vai ver a providência de Deus. E quando Pedro estava assim, espantado com tudo aquilo, Jesus disse: Pedro, não temas. Não temas. Porque tem hora que a gente fica com medo de tudo isso. Ele ficou com medo até da presença sagrada de Jesus, diante da sua indignidade e descrença. Não temas. Sabe por quê, Pedro? Eu tenho uma visão aqui na minha cabeça. Vou fazer de você um pescador de gente. Pedro, você vai ser um cara extraordinário, Pedro. Eles vão pôr nome de cidade em homenagem a você, Pedro. Eles vão escrever livros sobre você, Pedro. Você vai sair desse mar da Galileia, Pedro. E nós vamos ganhar o mundo, Pedro. Porque eu tenho essa visão. Que Deus vai usar você. Lá no seu negócio, a provisão de Deus está presente. Deus vai usar você. Na sua escola, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no hospital. Deus vai usar você. E você vai ver essa beleza chamada providência divina. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma breve oração nesse momento. Vamos aproveitar, vamos orar também por aqueles que estão enfermos, estão necessitados. Você coloca agora diante de Deus essas pessoas nas suas mãos. E a sua vida? Você talvez está precisando recobrar visão, disposição e ação. Essa é a hora. Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui. Você não vai sair daqui como você chegou. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa história, Senhor, tão desafiadora, que nos mostra a Tua grandeza e quão pequeno nós somos. Desperta nos nossos corações, Senhor, essa tríade que nos ajuda a enxergar a Tua providência. Dá-nos, Senhor, a visão, a disposição e a ação. Que nós não sejamos medíocres, não sejamos pequenos, que nós sejamos um povo ousado. Que nós possamos conformar a nossa vida à Tua vida, nosso desejo aos Teus desejos. E Pai, usa esse povo que aqui se encontra. Cada um de nós, Pai, vai seguir um caminho, vai numa direção, vai numa história. Usa, Pai, poderosamente. Faça de nós pescadores de gente, Pai. Que as pessoas se relacionam conosco, possam ver e ouvir de Jesus, Pai. Senhor, nessa noite eu quero colocar em Suas mãos também aqueles que estão lutando com problemas de saúde. Tome em Tuas mãos, Pai. Coloca o Senhor, nominalmente, nossa irmã Sandra, representando todos os demais que têm essa necessidade. Que o Senhor possa trazer vigor físico, que o Senhor possa trazer saúde, restabelecer saúde. Seja, Senhor, pelo instrumento de médicos ou de medicamentos. Pai, nós não temos preconceito com a Tua providência, Pai. Mas nós pedimos, ouça a nossa oração. Fica conosco, Pai, e faça de nós um povo que Te agrada. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite. Obrigado por ter vindo. Foi bom demais estar com vocês. Se Deus quiser, em mês que vem eu estou de volta aqui. Eu queria ver vocês aqui. Tá? Tem algum recado, Zé, que eu preciso dar aqui? 6 de dezembro, coloca na sua agenda. Nós vamos ter um programa especial lá na ABK, de comemoração, aniversário da nossa igreja. Vamos ter batismo, vamos começar no Espírito, vamos entrar na carne, vai ter churrasco. Mas cada um tem que levar um pouquinho para ajudar, né, para multiplicar. Lembra da provisão, Deus usa as pessoas. Então vai ser um tempo bom. Então já põe na sua agenda, depois a gente vai mandar mais detalhes sobre isso, tá bom?
Eu acho que é isso, né? Então, olha, que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe, ótima semana em nome de Jesus.